Hoje o nosso assunto aqui no podcast é constelação sistêmica familiar. Você vai gostar muito de saber sobre esse assunto. A gente tem uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa abordagem que é tão transformadora, que trata dos nossos vínculos familiares, explica as relações de várias formas, de várias maneiras, e você vai entender muito mais sobre a sua história depois de ouvir e acompanhar esse programa aqui, tenho certeza. A gente vai falar sobre pertencimento, reconciliação, heranças emocionais, propósitos espirituais e tudo mais. Fica com a gente então, porque o Espiritualidade e Outras Coisas está começando agora. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Muito legal estar aqui para mais um programa, mais um episódio. Tudo bem, Cleusa? Como você está? Julie, tudo bem. Tudo certinho? Tudo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a constelação familiar. E a gente tem uma convidada muito especial também, né? Vou apresentar ela aqui, a Denise Almeida Benelli. A Denise, que é fisioterapeuta, terapeuta holística, é trainer em constelação sistêmica familiar, é professora universitária, especialista em neurocomportamento. Que coisa, hein? Que currículo, hein, Denise? Tudo bem? Seja Tudo bem, muito Julie? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu quero cumprimentar a Cleusa. Eu tô muito feliz em estar aqui hoje. Nossa, que ótimo. A gente que tá, né, Cleusa? Nossa. A Denise veio de Concórdia, né? A Denise foi minha prof. Foi minha sua prof em psicologia transpessoal, em constelação. Que Ela honra, é maravilhosa. né? Que honra. E agora eu tô querendo que ela seja minha prof, né? Porque é assim, a nossa vida são trocas, né? São trocas e um contribui com o crescimento do outro, Com certeza. Né? Que lindo, que lindo. Agora, Cleusa, o tema da constelação familiar, ele é muito debatido e muito discutido e também é sugestão da nossa audiência para a gente tratar aqui, né? Então, já falamos sobre isso, mas ninguém melhor do que uma especialista para falar, né? Então, uma das formações que eu fiz foi com a Denise, e ela é maravilhosa, porque eu e a Denise, a gente é muito parecida, porque é muito o amor, né, Denise? Sim. A gente vai muito, ela tem muita amorosidade para ensinar, é difícil não aprender com ela. Então, eu já tinha feito vários cursos, mas com ela eu comecei a atuar. Olha... Que bacana. Então, foi através dela que eu tive coragem. Olha que responsabilidade a sua, Denise. É porque tu tá trabalhando com o sistema do outro, né? E olhar para o sistema do outro requer que você olhe para o seu também. Eu digo que ela estava pronta já, tá? Ela só precisava de um pouquinho, assim, sabe? Só um empurrãozinho, né? Você está pronta. Né? Que legal esse decreto, né? Então, a constelação familiar é para a vida. É para a vida. É para a vida. E vamos começar já esmiuçando esse assunto, né, Denise, Cleusa, porque talvez quem esteja nos acompanhando, quem sabe, não conhece a fundo. Eu queria começar pelo começo, né? O que é constelação familiar, Denise? Bom, eu vou falar assim de forma simples, porque a constelação é algo bem complexo, né? Mas ela é considerada uma abordagem terapêutica, né? Que trata as nossas relações. Ela é considerada hoje a ciência das relações humanas, né? Segundo a constelação, nós trazemos dentro de nós, lá no momento da concepção, né? Segundo a psicogenealogia e a microfisioterapia, nós trazemos informações até de 3 meses antes da nossa concepção, do que aconteceu com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, são informações que vêm dentro de nós e que vão determinando toda a nossa função, toda a nossa vida adulta. A constelação, ela olha para tudo aquilo que ficou de crenças limitantes, de dificuldades e de traumas, bloqueios que a gente traz, tanto do nosso sistema familiar, pai, mãe, avós, heranças transgeracionais, quanto as nossas dores da nossa criança, né, que eu estudo um pouco da neurociência, então a gente acrescenta isso dentro da constelação. Ela ajuda você a perceber
aonde estão esses bloqueios? E Bert Helling falava dos emaranhamentos, que são essas ligações inconscientes que a gente traz, que a gente vai fazendo com o nosso sistema familiar para pertencer. Depois você vai falar um pouquinho, né? Vai me perguntar sobre o pertencimento, a gente já dá uma palhinha aqui. A gente vai fazendo essas ligações de pertencimento com a nossa família e a gente vai trazendo como determinante na nossa vida. Então, a constelação faz com que a gente olhe para isso e olhe com carinho, ressignifique e libere, para que a gente possa encontrar o nosso lugar e o nosso fluxo de vida, né? Então, é uma abordagem muito profunda que trabalha a nível inconsciente. Olha só, que curioso, porque a pessoa nem tem, às vezes ela não tá ciente de que ela tá funcionando daquele jeito e que aquele jeito às vezes é ruim para ela. Porque está lá no nosso inconsciente. Quando a gente fala assim, eu gostaria de ter, eu quero ter prosperidade financeira, 5% de você quer. Os 95% estão vibrando na escassez do pai e da mãe, ou dos avós, ou porque você teve uma infância muito difícil, né? Com escassez, às vezes, de alimento, ou com... passando por dificuldades tanto financeiras quanto dificuldades com o pai, com a mãe, ou de comportamentos disfuncionais, e você vai para a vida adulta com toda esse mapa mental que determina a tua dificuldade de prosperar. Então, a raiz está lá dentro de você, né? Você pode trabalhar, os teus 5% querem prosperar, mas tem 95% ainda vibrando lá naquele padrão de escassez que você vivenciou e que você trouxe de maneira inconsciente dos teus pais, dos teus avós. Do que eles viveram, na verdade, né? Do que eles viveram. Sim, e a constelação vai lá, olha para isso e ressignifica. Ou reorganiza, como é que dá pra dizer? Na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho dos campos morfogenéticos, tá? Então, assim, como que é ressignificado isso? A gente tem um campo de memória inconsciente e também foi estudado por Rupen Sheldrake, um PhD de biologia, ele é super famoso e ele fala dos campos morfogenéticos, que são campos de memórias, tá? Então, o que são esses campos de memória? Tudo o que aconteceu com os nossos pais, avós, tudo que aconteceu na nossa vida está gravado. É como se fosse um grande... como a gente fala aqui... Eu comparo nós a uma CPU. Exatamente, um CPU. Ali está gravado tudo. Quanto mais comportamentos acontecem... Por exemplo, vou dar um exemplo. O padrão de escassez ou o alcoolismo. Então, o meu bisavô era alcoólatra, o meu avô era alcoólatra, a tendência do pai ser alcoólatra é muito grande. Então, são padrões de comportamentos que vão acontecendo, que vai gravando nesse campo mórfico, né? Nesse nosso campo de memória. Então, acaba chegando para nós. Então, assim, é aquela história assim, eu tenho pensamentos obsessivos, tem uma informação no teu campo de que aconteceram coisas lá no passado que estão influenciando você. E nós somos totalmente influenciados por esse campo de memória familiar, né? Então, aí chega, por exemplo, do alcoolismo, né? O bisavô, o avô, o pai, e aí o neto chega numa fase da vida dele que ele se sente tomado por uma informação, a gente fala informação, mas por uma emoção ou um sentimento de que ele tem que buscar o álcool como um recurso, porque foi codificado nesse campo mórfico. Ele está ali influenciando, e quanto mais esse padrão se repete, mais nós sofremos influência desse grande padrão de comportamento, digamos assim. Como um recurso ou para ser visto, né? Um recurso para ser visto, exatamente. E aí você vai ter que olhar para esse sistema. Ok, ele está nesse padrão de comportamento lá do bisavô. Então, a gente faz um trabalho sistêmico desde a sua raiz, para que ele possa entender que essa não é a história dele, essa história começou lá na 4ª, 5ª geração, mas está influenciando nele hoje. Então, ele vai ter um padrão ele vai olhar de forma diferente para essa história, entendendo que ele não precisa carregar mais isso. Olha só. Não é tão simples assim, né? Sim, eu imagino. E a gente também não pode determinar, né, Cleo, que vai resolver. Claro. Tá? Ele vai tomar conhecimento sobre isso, vai liberar as memórias desse campo mórfico através da ferramenta da constelação. Então, ele olha para isso, ele libera, ele ressignifica isso dentro dele e ele vai buscar outras abordagens, né?
para trabalhar o que está codificado ali naquele cérebro primitivo que a gente chama, ou naquele cérebro primal que foi gravado. Então, a constelação, ela tem uma limitação também dentro do seu trabalho. Aí entram os outros aspectos, porque nós não somos só sistêmicos, nós somos espirituais, né? Olha só. Nós somos espirituais. Nós somos, dentro da neurociência, nós temos o quê? Uma biologia, então ele também tem que tratar esse sistema nervoso, essas memórias que estão ali. Olha, é complexo, né? Para você ressignificar. Complexo. Mas geralmente as pessoas chegam até você, Denise, depois de sofrerem uma dor muito grande, certamente, né? E no momento em que ela chega e toma consciência disso, ela tem a capacidade de interromper essa sequência, esse ciclo negativo e mudar isso dentro do sistema dela? Sim, ela pode eu sempre Se falo ela assim, quiser. se ela quiser. Se ela quiser. Porque assim, não é nada muito simples, porque imaginem que são várias gerações que vêm neste padrão e você tem que olhar para tudo isso e dizer, deu, eu não quero mais e eu vou fazer diferente. E aí você entra num outro padrão onde você tem que suportar o fato de que você não vai fazer igual a sua mãe, o seu pai, o seu avô, e você vai construir uma história diferente. Então eu falo que é um caminho de autoconhecimento. Entendi. E de busca. Você constela e a partir da constelação você sai com um novo olhar e eu falo que é ali que começa a ressignificação, a cura. Aí você vai buscar ferramentas internas, né? O autoconhecimento para mudar esse padrão. Então, não é tão fácil como muitas pessoas vendem a constelação, você vai resolver os seus problemas. Não é você assim. vai olhar para isso, ressignificar, se libertar, ficar mais leve, para que uma nova possibilidade se abra. Uma nova consciência se abra. Traz o inconsciente para o consciente. Uhum. E aí depois tem que trabalhar o que tu trouxe. Claro. Uma coisa é jogar luz, né? Isso, Diagnosticar. Outra coisa. Como é que foi para ti a experiência de fazer o curso? Foi ótimo, porque eu fui pro meu lugar. Eu nunca estive no meu lugar. Eu descobri que eu nunca estava no meu lugar, né? A salvadora da pátria, né? A salvadora da pátria. Então, é difícil, porque tu faz o movimento, tu precisa fazer o movimento, então tu precisa sair do lugar que você sempre esteve, né? E é difícil sair dali porque tu tá acostumada, aquele padrão, tu sabe como lidar. E aí tu precisa sair daquilo, e claro, não foi com uma constelação, né? Tem que suportar a culpa de sair. Isso, porque a gente se sente culpada, não se sente merecedor. Enfim, vem N situações que é como se você, a partir daquele momento, estivesse fazendo as coisas erradas. E é o contrário. É a partir daquele momento que você está fazendo as coisas certas. Mas né? E esse papel que a Cleusa sentiu de salvadora do mundo, isso é comum de acontecer, Denise? Muito comum. E por quê? Sabe quando que nós começamos a entrar no papel de salvador da família? Na nossa infância. A criança nasce e toda criança, ela quer ser reconhecida pela mãe, ela quer ser amada, encontrar um lugar nesse sistema familiar. Lá na nossa criança é que a gente faz nós ficamos emaranhadas com a mãe e nós assumimos compromissos com ela e com o pai. Dependendo de como é essa relação do pai e da mãe, como a mãe está emocionalmente, a criança vai fazendo os seus compromissos. Um exemplo se eu sou a irmã mais velha e logo depois de mim nasce uma irmã com um comprometimento e a mãe tem que olhar mais para esta irmã, eu me comprometo com a mãe de ajudar a cuidar essa irmã ou esse irmão, eu me coloco num outro lugar, eu não posso dar trabalho para essa mãe, eu tenho que estar do lado dela e eu não posso dar trabalho, porque ela já tem trabalho com essa minha irmã. E aí eu vou ficando fora do meu lugar, porque eu sou filha, eu não tenho que salvar essa mãe. Entendeu? E aí eu começo a adequar o meu comportamento para querer salvar esta mãe. Entendeu? Por amor. Por amor à mãe. A gente faz os emaranhamentos e nossos compromissos com os pais por amor a eles. Por mais que na vida adulta você fale assim, eu odeio a minha mãe, eu odeio meu pai, atrás desse eu odeio tem uma carência, uma dor de uma criança que não foi olhada e ela já se emaranhou com o pai, tá? Ela já traz o pai
no seu comportamento, né? Porque ela fala que ela odeia, mas ela queria o pai. Entendi. Talvez ela faltou... precisa, né, desse pai. Isso, ela precisou do pai, o pai não estava presente. E aí Entendi. criou um ranço, uma raiva, e aí ela vai com essa dor para a vida adulta. Se ela não resolver, ela transfere para o companheiro, ou ela transfere para as suas relações. A gente vai sempre fazendo transferências daquilo que nos faltou na infância. Nossa, que loucura isso, porque aí vira uma grande bola de neve. Vira. Por E isso, aí, Um emaranhado. um emaranhado. Um emaranhado. que é o tal do emaranhado. Você estava falando antes sobre pertencimento também, né? O que significa o pertencimento para a constelação familiar? O pertencimento é esse sentimento de que eu tenho que fazer parte, né? Então, desde criança, a criança ela busca agradar a mãe, repetir até os padrões, criar esse padrão mental de o tempo todo agradar a mãe para pertencer. Porque nós temos uma falsa impressão de que se eu não fizer igual a minha mãe, o meu pai, o meu sistema familiar, eles não vão me aceitar. E às vezes as famílias não aceitam mesmo, entendeu? Então, por isso que os padrões se repetem. É uma tentativa nossa de fazer parte dessa família. Entendeu? Que interessante. E é desde a infância. A né? gente quer fazer parte. Nós né? queremos fazer parte. E nós precisamos, nós somos seres que nós passamos. A Virginia Satir fala isso nas suas estruturas familiares. Ela fala: nós passamos a vida toda tentando pertencer, buscando um lugar no mundo para pertencer. E a gente se emaranha ainda na infância na tentativa de pertencer. E aí a gente se perde. Né? Que loucura. E existe uma família que não tenha essa confusão toda aí? Existem as famílias mais funcionais, que a gente chama. Boa. E aquelas, eu falo assim, existem níveis e níveis, né? Tá. Mas todos nós, a gente traz da infância os traumas, os emaranhamentos, os compromissos, as nossas... nós não estamos no nosso lugar, ou a gente sai do nosso lugar para tentar salvar a mãe, o pai, às vezes até um irmão, tá? Às vezes a avó. Né? Então, depende de como foi a nossa infância, aonde a gente vai estar, é como nós vamos estar na nossa vida adulta. Olha só, e aí chega lá pra Cleusa, no consultório, no atendimento, né? Ai, meu Deus, nada dá certo na minha vida, não sei o que, não sei. Você ouve muitas dores, muitas queixas? É o tempo todo, né? As pessoas vêm buscando isso, buscando entender, né? Buscando a compreensão. A compreensão. Olha, mas aí se a pessoa tá buscando compreender, é porque algo nela já despertou para ela olhar para isso, né? Para ela olhar para algum lugar. E eu falo que quando eu busco, eu tô pronta, né? Eu quero olhar para isso, né? E a terapia traz o despertar, né? Exatamente. A constelação traz esse despertar. Né? E a espiritualidade, como que ela se conecta com a constelação familiar? Tem tudo a ver, né? Tudo. Totalmente, né? Eu falo que a constelação é totalmente espiritual, né? Eu digo que, às vezes, a gente tá tratando o sintoma lá da tataravó e eu sou a tataravó. Exatamente. Que reencarnei, entendeu? Claro, quem não tem essa noção, mas a gente que tem sabe, né? Então, muitas vezes está repetindo um padrão que ela mesma criou. Exatamente. Até Sophie Helling fala, Bert Helling fala, eu olhando para mim mesma. Nossa. No passado, né? Aí quem não acredita em reencarnação, a gente trabalha a transgeracionalidade, isso, né? Você está aí. Isso. Você está totalmente identificada com a sua bisavó. Ou você está totalmente identificada com o padrão da quinta geração. E, na verdade, você pode estar olhando para você mesmo. Para você mesmo. Olha, nossa, que curioso isso. E curioso também, Denise, porque você é professora universitária, né? Você tem acesso ao conhecimento científico e tem essa noção, né? Está ciente disso e você enxerga a ponte entre a ciência, entre o que você estuda lá na fisioterapia ou dá aula na medicina, e também a constelação, ciência, constelação, espiritualidade? Totalmente, totalmente. Quando que isso se consolidou, assim, que eu percebo que foi o grande boom, quando se começou a estudar a física quântica, que é o quê? Conhecer o invisível. Né? Eu acho que aí foi um divisor de águas para a gente entender um pouquinho dessa espiritualidade, da energia, que o pensamento gera energia e que esses campos mórficos, como o Rupen Sheldrake começou a estudar os campos mórficos, tem uma história bem bacana, mas a gente não vai conseguir contar isso aqui. Mas assim, a partir disso a gente percebeu que a gente consegue dentro da ciência
comprovar que tudo que a gente fazia, por exemplo, o reiki, né, Cleusa? O reiki, ele é também uma abordagem terapêutica, mas ela é uma energia que a gente consegue, através dela, canalizar e curar as pessoas, e com uma intenção, também com a geometria sagrada, né? Então tá tudo interligado. Uhum. E hoje eu acho que a gente está num momento muito legal das terapias alternativas, é que a ciência está pesquisando isso, e tem grandes cientistas pesquisando, inclusive trazendo com métodos científicos que isso dá resultado, né? Então, né, até o Ministério da Saúde reconhece as terapias como uma abordagem terapêutica ou como um recurso terapêutico para tratar as pessoas. Então, assim, hoje a gente está num momento bem melhor, né, Cleusa, do que quando a gente começou, né? Nossa. Um momento de despertar, né? Aquela pesquisa do óvulo, né, luminoso, o esperma é o esperma certo. Que Exatamente. fecunda o óvulo, e quando fecunda dá explosão de energia, né? E emite uma luz. Uma luz. Eu vi uma a reportagem. gente sabe que a nossa pineal é luminosa. Exatamente. Onde fica o nosso espírito? Na pineal. Com ênfase no corpo, né? Nos 7 chakras, mas é na pineal. Então, por que a nossa pineal é luminosa? Exatamente. Porque alguma coisa aconteceu ali, né? Isso aí. Alguma coisa aconteceu ali. Então, tá tudo interligado, Tá tudo interligado. Uhum. Quando a gente fala assim... E a constelação traz a consciência disso, para te buscar algo a mais, para te ver que se você está repetindo padrões, tem algo a mais aí que você precisa olhar, né? Para, às vezes, voltar a amar o pai, voltar a amar a mãe, ou aceitá-los do jeito que eles são, porque eles nos deram o melhor. Eu venho de uma família de 7 irmãos, eu sou o número 6. E dos 6, se fosse, né, tem 4 irmãos que a minha mãe perdeu, então eu seria a 11ª. 11ª. Nossa! Então, olha quanta dor a minha mãe teve para que eu chegasse. E tudo isso está em você, Está essas em dores. mim, isso aí. Veio junto. E como é que a Cleusa pode identificar isso? Ou, por exemplo, quem está nos acompanhando, como é que a pessoa sabe que ela está vivendo um padrão que não está fazendo bem para ela? Porque ela consegue perceber que ela está com bloqueios, dificuldades emocionais, situações que se repetem, entendeu? Eu tenho problema emocional ou problema financeiro. Eu percebo que às vezes as pessoas buscam autoconhecimento pelos problemas financeiros, tá? Porque assim, trabalha, o dinheiro entra, mas o dinheiro não fica, ou se esforça, estuda, faz mestrado, faz doutorado e não tem dinheiro, e não consegue levar o seu trabalho para o mundo, não consegue concretizar seus planos, né? Tem gente que é muito inteligente, mas não consegue levar seu trabalho para o mundo e fazer sucesso. Por que acontece isso? Ou montei uma empresa, quebrei, fali. E recuperei, porque todo mundo tem o potencial de sucesso, todos. Está dentro de nós isso. Isso a Cleusa fala muito bem sobre isso. Mas se eu estou repetindo o padrão, eu não estou no meu fluxo de vida, porque todos viemos para ser... Felicidade é algo complexo para se falar, mas para ter sucesso, para encontrar o seu fluxo de vida adequado, né? Para... colocar no mundo, trazer para o mundo a sua missão interna, né? Fazer sucesso, concretizar os seus desejos. Nós temos, como adultos, aí depois tem esse detalhe, como adultos nós temos este potencial. Nós temos todas as ferramentas que nós precisamos dentro de nós para conquistar tudo o que precisamos. Mas o que acontece muitas vezes é que nós ainda vivemos no posicionamento infantil da criança. E a criança não tem essa ferramenta. Criança é carente, criança precisa do outro, criança não prospera, criança fica na dependência do outro e criança põe a culpa no outro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ó, você que está nos acompanhando aqui, ó. Criança, quem põe a culpa no outro é criança. O adulto assume suas responsabilidades. Vamos lá, mais algumas características que um adulto, né, que espera-se de uma pessoa adulta. Eu falo que o adulto, ele toma consciência que ele tem uma criança ferida dentro dele, tá?
ele toma consciência de que as coisas não estão dando certo na vida dele porque ele precisa curar algumas coisas que ele trouxe. E ele precisa olhar para essa criança. E ele, como adulto, pode cuidar das suas dores, da sua criança ferida, tá? Ele não precisa que a companheira cuide, que o companheiro cuide, que o filho cuide, que alguém cuide dele. Ele tem as ferramentas internas para se curar. Mas isso é claro que ele vai precisar de terapia. Ele vai precisar de uma autopercepção. Para ele, toda vez que a criança ferida vem à tona, que ela é reativa, ela briga, ela chola, ela esperneia. Ela não suporta perder. Né? Tem todas as características. Poderia fazer um podcast só sobre a criança ferida. Então, ele vai olhar para essa criança e ele vai acolher as dores e vai dizer, não, agora eu vou cuidar de você, daquilo que tu não teve, e eu assumo como adulto. E aí ele tem um outro padrão de comportamento, né? Que o padrão do comportamento do adulto é que ele tem capacidade de fazer aquilo que ele quer, tá? Ele tem as condições internas para isso. Fazer escolhas. Assumir as suas responsabilidades, levar seu trabalho para o mundo e fazer sucesso. Perfeito, perfeito. E aí, com certeza, né, Cleusa? De novo, assim, trazendo o recorte do que você recebe, né? O maior problema da humanidade, eu acho, é que a gente vive na criança. Nós vivemos... Pelas dores que a gente carrega lá de trás. Então, se todos nós tivermos essa consciência, muita coisa muda, né? Claro que não é só isso, mas grande parte é isso, né? Grande parte. Por quê? Porque a mãe brigou, o pai foi trabalhar, nos abandonou. Olha só. Né? E isso a gente carrega. Uma criança não entende isso, né? Não. O que a criança quer? Proteção e amor, né? E nem sempre tem. Porque quando a criança ela é pequena, os pais estão lutando pela vida, trabalhando, e às vezes essa criança até tem uma mãe disponível. Eu falo assim que os traumas da criança, é que a gente sempre fala que, tá ligada a mãe e o pai. O trauma da criança não está ligado a nenhum evento traumático, está ligada a como ela tomou essa mãe, como ela olhou para essa mãe. Tá? Como que eu reconheci essa mãe, o que minha mãe falava para mim me trouxe tristeza ou alegria, e eu falo que o evento traumático não está o trauma que a gente traz não está no evento, mas está no nosso sistema nervoso, como que a gente vivenciou a nossa vida. Tá? E o adulto, ele tem a capacidade de olhar para isso, para sua infância, e ressignificar, e deixar isso lá. Tá? De cuidar das suas próprias dores. Ele tem essa ferramenta interna. Só que a maioria vive na carência, na tristeza da infância. Porque foi muito difícil para mim. Ok, está lá. Agora eu sou adulto. Agora daqui para frente. É daqui para frente. Mas precisa... E o vitimismo, né? A gente fica muito na vítima, na coitadinha. Isso é muito destruidor, né? Muito. A pessoa que se comporta como vítima da vida, da sociedade, não de consegue tudo, né? crescer. A vítima paralisa. Paralisa. Em todos os sentidos. Estagnou. Quando você conversa com alguém que está falando todo o tempo, porque o governo, porque o meu chefe, porque tá aí uma situação... Tá achando na criança. Tá na criança. Né? Exatamente. Quando a gente começa a culpar todo mundo, e eu falo assim, a gente tá culpando os governantes, os políticos, a gente culpa a família, a gente culpa todo mundo. E aí as pessoas esquecem que estão dentro desse contexto, desse campo mórfico. Se nós estamos vivenciando essa situação, é porque está dentro de nós, a gente faz parte disso, né? E aí, E aí eu falo assim, no teu lugar... Dentro dessa situação, o que você pode fazer para isso mudar? A pessoa fala, mas... Não, você. O outro é o outro. Na realidade, nós só precisamos estar no nosso lugar. Só. Se nós estivermos no nosso lugar, pronto. O problema é que a gente não fica no nosso lugar. A gente tá sempre querendo salvar o mundo, ou botar a culpa no outro, ou se fazer de vítima. Então, isso é característico do cérebro humano no processo histórico-científico da nossa sobrevivência. Certo. Tá? Então, a gente tá sempre assim, na defensiva. Né, na reatividade. Eu falo assim, que a pessoa é muito... E tem gente que se esconde atrás do seu próprio comportamento. Né? É que eu sou uma pessoa... Eu falo as coisas na cara dos outros. Ok. A pessoa é o quê? Reativa.
Tá? Isso te traz coisas boas, porque o adulto, como que é o comportamento do adulto? O adulto não é reativo. O adulto, ele ouve, ele integra, ele processa e ele dá uma resposta. Ele não é reativo. Olha só. Mas aí nós temos que estar no adulto, que geralmente a gente não está. Nossa. Olha, eu acho que esse programa aqui vai mexer com muita gente, com muita coisa aí, né? Vai mexer com as estruturas aí do sistema. Esse é o propósito. Esse, né? É. E quando a gente fala, você citou antes, Denise, e a Cleusa também, essa questão de tomar os pais. O que significa para a constelação quando eu tomo os meus pais? Não sei se tomar os pais? Tomar os pais é quando eu olho para o meu pai e para minha mãe e eu levo deles a vida, né? Com tudo que eles nos trouxeram, né? Como foi, se foi difícil, se foi fácil. A gente olha para esse pai e para essa mãe dentro do movimento sistêmico, né? Nesse movimento. Eu olho para o meu pai e para minha mãe, agradeço imensamente porque através deles eu tive uma porta para estar aqui, tendo uma oportunidade da vida. E aí, tomar os pais tem uma versão um pouquinho diferente de aceitar. Porque quando eu tomo o pai e a mãe, aceito eles, integro, mesmo que eles me feriram, eu deixo com eles o que é deles e eu faço um movimento de ir para a vida. Entendeu? O tomar o pai é eu pegar essa vida e colocar ela em movimento, da minha forma. Tá? Olha, que interessante. Aceitar é um movimento passivo. Eu aceito. Tá? Eu aceito. E tomar eu levo o que foi bom para mim, encontrando o meu lugar e fazendo um movimento para a vida. E deixando com eles o que é deles. Deixando com eles o que é deles, tá? A relação eu consigo ir, senão eu não consigo. Senão também. eu ainda aceitar é um ato de passividade. Tá? Tomar, eu tomo e faço o meu movimento. E quando o pai e a mãe, de certa forma, impedem ou dificultam esse movimento do filho ir para a vida? É o filho que tem que fazer o movimento dele. Cabe a você, cabe ao filho a fazer o movimento. Ah, certo. Porque pelos pais, né? Você é mãe também, Denise? A gente quer o filho ali, a filha ali. O tempo todo, né? Ai, pertinho, não sei o quê, eu cuido de você e tal. Ok, é por amor, né? Sim. Mas é o filho, então, que tem que dizer, olha, eu vou mudar de cidade. O João me disse uma vez, mãe, você não me deixa pra vida. Ele falou relação com ela. Ele disse, mãe, você não me deixa pra vida. Eu digo, como não deixo? Claro que eu deixo, nem percebe. A gente não percebe. É porque é no automático. É no automático, né? É no inconsciente. É no inconsciente. E aquela coisa instintiva, né? De proteção e tudo mais, né? E olha, tem um detalhe aí, tá? Eu falo que sempre tem os detalhes da constelação. É quando o filho, ele toma a vida do pai e da mãe, faz o movimento e ele deixa, porque para a gente encontrar o nosso lugar, nós precisamos deixar a nossa família de origem, tá? Deixar ir para a vida. E aí, quando a gente vai para a vida, a gente até, no nosso inconsciente, a gente tem uma informação de que não vou mais pertencer, tá? A gente sempre vai pertencer à família, tá? E tem um outro detalhe. Para ir para a vida, nós temos que suportar uma culpa de deixar os pais. Porque inconscientemente a gente tem como se fosse uma dívida com eles pela vida, tá? E aí a gente acha que essa dívida eu tenho que ficar eternamente com eles. Não. No movimento sistêmico, para a gente ir para a vida, nós vamos para a vida, nós levamos a vida adiante tendo filhos ou tendo projetos de vida, aí sim eu consigo honrar o meu pai e a minha mãe. Eu falo que a constelação é uma visão de desconstruir o que a gente aprende para construir algo novo. Entendi. Né? Porque a gente vem de um sistema dos nossos avós que tinha que ficar todo mundo ali, morando perto. Sim. Eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Sim, eu tenho que cuidar se eles precisarem. Claro, tá? Claro. Eu tenho que cuidar. Mas a gente vem com essa crença de que nós temos que cuidar deles como se fosse uma dívida. Não. O que a gente faz de bom com os nossos pais, e se tu perguntar para pais conscientes, eles querem o quê? Que os filhos se deem bem na vida. Então, assim, a gente indo para a vida, podemos fazer diferente e suportar a culpa de fazer diferente. Se a gente suportar, a gente consegue ir, né? Então, fazendo esse movimento, assim nós honramos os nossos pais. Olha só que ficando curioso. Junto deles, sofrendo as mesmas dores, tendo as mesmas dificuldades, não vai mudar a história deles.
Entendeu? A gente só vai ficar ali naquele mesmo campo mórfico. Então, a gente honra os nossos pais quando a gente vai para a vida e faz sucesso. Faz todo sentido se a gente pensar na analogia de uma árvore, que a semente da árvore cai, e se a semente ficar embaixo da árvore, ela não vai crescer, né? Exatamente. E aí, se a semente vai para longe, ela cresce e se torna uma árvore. Aí. E o que, né? que um pai e uma mãe querem para o filho? O melhor. Com então, certeza. se ele estiver bem, se ele não depender de mim, se ele tiver a vida dele, eu tô feliz. Exatamente. Eu fiz dar certo. Ele deu certo, né? Ele é parte de mim que deu certo. Eu posso não ter dado, mas ele deu. Olha só. Mas daí uma mãe consciente, né? Uma pessoa Porque que já foi tem mãe que trabalhar. fala assim, não, fica aqui, se você... E aí a mãe que fica com o filho aqui, fala assim, você não vai porque você não tem capacidade de... Existe isso. Existe muito. São movimentos inconscientes. Você não entendeu? sabe se virar sozinho. Não. Tem Não, isso, você né? não vai dar conta, Uhum. entendeu? E aí fica com o filho amarrado. Gente, o Muitas tempo todo as pessoas chegam lá, Clísa, meu filho vai estudar fora, ele não vai dar conta. Eu digo, como não vai dar conta? Ele não é teu Claro filho? que Eu vai. sempre digo, ele não Uhum. é teu filho? Uhum. Você não deu conta? Ele vai dar conta sim. Do jeito Meu dele, Deus, tá? eu vou morrer. Eu digo, não vai morrer não, os filhos vão, os filhos voltam. Eles nunca se afastam. É um trabalho e tem que fazer a constelação para ela conseguir desligar, até deixar- para o filho ir mais Isso. tranquilo, porque senão o filho não fica tranquilo. Sim. E às sim. vezes não fica onde precisa ficar. Não fica. Uhum. Volta. A energia da mãe ali de proteção Prende. acaba prejudicando ele, né? E imagina. Lembrando que isso tudo é com amor, né, Denise? Nada Exatamente. É por amor que acaba fazendo isso, né? Claro, inconscientemente. Agora eu quero perguntar para vocês duas, em relação ao perdão, quando dizem que a gente deve perdoar os nossos pais, vocês acreditam que a gente tem esse direito ou tem essa permissão para a gente perdoar os pais? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Olha, eu vou falar um pouquinho, depois a Cleusa pode Depois eu falar do falo. perdão. Uhum. Eu sempre falo assim, ó, você precisa fazer um movimento que é significativo para você, tá? Se perdoar, isso te traz uma leveza, ok, não tem problema nenhum. Mas dentro da sistêmica, a gente olha o perdão como, não que a gente não use o perdão, mas o perdão quer dizer o seguinte, imagine que eu recebi a vida do meu pai e da minha mãe, e eu acho que eles fizeram alguma coisa ruim para mim, eu preciso perdoar, porque o meu pai foi embora, ou a minha mãe não me tratou como eu queria, ela foi negligente, então eu preciso perdoar ela porque eu sou traumatizada agora, porque a minha mãe não me tratou bem. Olha só o vitimismo disso. Uhum. Então, quem perdoa se coloca numa postura de eu estou certa Superior. e ela está errada. Então, eu preciso perdoar ela. Então, eu fico superior a ela, perdoando. Eu sou maior que ela. Eu sou maior que ela. Não. Então, por isso que na sistêmica, a gente trabalha essa dor dentro de nós e libera, ressignifica. Porque essa mãe deu o que ela tinha para dar. Uhum. Ou esse amigo, porque às vezes a gente fala do perdão Uhum. também dos amigos, enfim, né? Então, o perdão sempre nos coloca num patamar acima. Eu vou perdoar porque essa pessoa me fez o mal. Ok, se for numa relação afetiva, talvez a pessoa vai ter que trabalhar o perdão, tudo bem, né? E eu falo assim, tem que estar dentro de você. Se eu falar isso para você falar, não, eu acho que eu preciso perdoar porque foi muito difícil, e isso vai te libertar, tudo bem também, tá? Tá tudo certo. Mas a gente sempre tem que olhar como que esse perdão vai ser dado. De que lugar eu dou esse perdão também, né? Eu sempre Olha. digo, o que é perdão? Isso. O que é perdão? Se você acha que você precisa perdoar os teus pais, você não aprendeu nada da vida. Volta lá para aquela Volta matéria. por base. Se você está aqui, se você está nessa existência, vivendo o que precisa viver, é porque alguém te deu essa vida. Você não tem que perdoar ninguém lá atrás. Tem que agradecer. Você tem que agradecer. Agora, o perdão, ele na realidade, o perdão ele faz bem só pra gente, né? Exatamente. Não é pro outro. Porque se eu consigo não ter mágoa, não ter ressentimento, é para mim que eu tô fazendo bem, né? Uhum. Então tem que ver
Que tipo de perdão é esse? O que é o perdão? O que é o perdão, Porque né? tem muito isso, né? No senso comum, O tempo ou todo. né? Meus pais me fizeram tal situação, me traumatizaram. Eu vou perdoar os meus... né? Por isso que eu trouxe a pergunta, porque eu sei que ela é polêmica, assim. Aí eu digo que a oração do perdão a gente tem que fazer pra gente. O auto-perdão. Porque se eu preciso do perdão do outro, né? É porque quem errou fui eu. Eu tô ferida, né? Se eu preciso ferida. perdoar, quer dizer, eu vou perdoar porque essa minha dor é tão grande que eu preciso perdoar para me libertar. Então, olha para essa tua dor primeiro. Auto-perdão. Se auto-perdoa. Por que eu cheguei ali? Por que tudo isso aconteceu? Eu tenho as permissões que eu dou para que isso aconteça. Para que gere aquele conflito, para que gere aquela dor. Então, eu também sou responsável por aquela situação. De alguma forma. Nós sempre somos, né? Nós sempre somos responsáveis pelas situações que vêm até nós. Nunca é o outro, sempre somos nós. Só precisamos assumir. Esse é o nosso problema. Mas daí eu tenho que mudar, né? Assim, vamos pensar, né? Eu tenho que ser adulto. Eu tenho que ser adulto. Isso. Eu tenho que ser adulto para me assumir. Criança não assume. Nossa, que loucura. Então, a partir isso, do né? momento que eu assumo, eu resolvo. Tu resolve. Pode não ser do jeito que eu quero, mas vai resolver. Agora, a constelação, a gente está falando aqui do âmbito familiar, né? Mas ela pode ser aplicada em outros contextos, por exemplo, dentro de uma empresa, de um sistema onde as pessoas se relacionam de outra forma que não seja vínculo familiar? Onde tem um sistema, né? Isso. Dá para aplicar a constelação. Porque tudo é relação. E eu falo assim, ó, que tudo que tu não resolve dentro da tua casa, tu leva para a empresa, tá? Por isso, exatamente. Isso é bem importante. Bem importante. Então, tem a constelação empresarial, né? Tem a pedagogia sistêmica que trabalha nas escolas, né? O papel do professor, do aluno, dessa comunidade escolar, dos pais dentro desse contexto. Então, aonde tiver relação humana, tem constelação, porque ela é ciência das relações humanas. Das relações, e não necessariamente da família. Não, né? Das relações humanas. Não, é porque, como eu falei, né? Se você não resolver algumas coisas dentro de você, algumas coisas do teu conflito familiar, tu vai levar para a empresa. E vai culpar o chefe. E vai culpar o chefe, vai estar fora do teu lugar na tua empresa, e tu vai achar que as coisas não andam porque a culpa é do chefe maior, ou do supervisor, ou do teu colega, ou tu vai se sentir sobrecarregado, ou que você faz tudo, os outros não fazem nada. Mesma postura que tu tem na família, tu vai ter nas tuas relações de trabalho. Isso é muito interessante, porque o universo do trabalho, ele tem muitos conflitos também, né? Muito. A gente pode constelar qualquer tema, né? Qualquer tema. Qualquer tema. Entendi. O meio jurídico. O jurídico está também. utilizando a constelação também familiar, né? Muito, né? Nas reconciliações, das famílias. Na adoção, bastante. A visão sistêmica na adoção é totalmente diferente do que a gente construiu dentro do nosso cérebro contextualizado que a gente vê nas mídias, totalmente diferente. Então, bem bacana olhar de outra forma para a adoção. Que bonito isso, Uma vez eu fiz a constelação do meu sobrenome. Porque o meu nome é Cleusa Aparecida da Silva. De todos os meus irmãos, tem o Pedroso, que é o sobrenome do pai. E eu nunca tive. E eu sempre fui a diferente da família e a excluída. E até hoje é isso, mas... Para mim tá tudo bem. Tudo eu bem, aprendi já trabalhou a lidar com isso, né? Mas foi uma opção ou foi um erro do cartório, alguma coisa assim? Eu não sei. E aí, na época, foi uma formação que fui fazer e ele pediu quem queria constelar o sobrenome. Eu pensei, vou constelar, né? E aí eu tava capenga, porque eu não tinha o sobrenome da mãe e nem o do pai, o completo do meu pai, né? E foi interessante, porque quando colocou o sobrenome da mãe, melhorou. Quando colocou o do pai, daí no complemento, eu senti muito leve. E naquele exato momento, a minha irmã mais velha me ligou. Olha só. Foi muito interessante aquilo. E então, dá para constelar tudo, inclusive o sobrenome. Por isso que eu falo para os jovens que estão chegando agora, lembra, filho, um nome, o sobrenome da mãe e do pai, porque leva a força dos dois. Leva a força dos dois. Entendi. Você não veio só da mãe ou só do pai, você veio dos dois. É importante isso, né? Integrou. Integrou aquilo que
quebrado. Então, integrou, fortaleceu e ela tem uma força diferente agora. Isso aí. Que interessante. E quando assume o sobrenome, por exemplo, do marido ou da esposa, que hoje dá para também um marido assumir o sobrenome da Você esposa. fica no campo dele, tá? Então, assim, o trabalho, quando a gente fala de trabalho, é importante você honrar o seu pai. Né? Eu também constelei, não lembro se foi com a Cleusa, o meu sobrenome, então minha força de trabalho está no Almeida, que é o meu pai, né? Não no Benelli, que é o esposo, entendeu? Então, eu coloco essa força trazendo do pai, porque a representação do pai em nós, porque daí tem a representação da mãe e do pai. Do pai é a força de trabalho. Com o pai nós vamos para o mundo, e com o pai nós vamos para o mundo, levamos o nosso trabalho para o mundo e a gente concretiza e tem sucesso, tá? Então, a gente alivia o nosso companheiro. Nós não precisamos, né? Mas isso não quer dizer que é sempre assim, tá? Mas a gente toma essa força aí do pai. Olha só, e o papel da mãe, já que você falou do papel do pai, né? E a mãe faz o quê nesse sistema? A mãe, ela é a força que nos traz para o mundo. É o canal para o mundo, né? Então, eu falo que né? A ciência, a sistêmica fala que a mãe é aquela pessoa que nos traz a informação do primeiro sucesso, que é o nascer, tá? Então, o sucesso está muito ligado à mãe. É como eu olho para a minha vida. Eu olho para a minha vida com alegria, com felicidade, eu tomo essa vida inteira ela para mim, então eu tomei a minha mãe com alegria. E a mãe representa a força, porque logo depois que o bebê nasce, ela vai ser amamentada pela mãe. Então a mãe representa a nossa força de buscar os recursos até dentro de nós, para que a gente possa ir para a vida. A nutrição. Que lindo! Nutrição. É muito bonito isso, né? E aí o pai chuta nós pra vida. Vai dizer, vai. Ele chuta e fala, vai. Outro dia eu vi uma terapeuta falando assim, deveria ser obrigatório os pais, o pai, né, levar a criança no parquinho. Porque a mãe fica lá, ai, não sobe aí, ai, não vai, ai, desce, não vai verdade, cair. É né? verdade. E o pai, não, vem, eu vou te empurrar. Daí vai lá, empurra o balanço. Tem a ver, né? Se cair, depois levanta, tá tudo bem, né? Isso! O pai mundo é o mundo. Por isso que o pai ensina a andar de bicicleta. É uma informação que ele vai dando pro filho. Vai! E aí ele solta o filho, tá? Então tem movimentos que o pai e a mãe fazem na infância que criam informações arquetípicas dentro de nós, né? Eu vou pro mundo. E aí tem essa informação que o meu pai me impulsionou pra vida, entendeu? Dentro desse... Aí, se o pai não faz esse movimento, falta, entendeu? Falta isso. Então, é importante também, por exemplo, quem tem filho pequeno, entender qual que é o papel da mãe e do pai. É 50-50, não é esse negócio de que a mãe faz 70 e o pai 30, tá errado. É 50-50. Só que a mãe tem a amorosidade, o carinho, o colo. O pai é aquela parte mais, né, desafiadora, de chutar o filho pro mundo, de dizer, vai andar de bicicleta. Caiu, levanta, tá tudo bem, né? Agora, quando ficam os dois na mesma energia, falta algo aí, né? É claro que, lembrando que o adulto tem condições de resgatar isso dentro dele. E escolher. Sempre tem. Sempre tem, né? Porque senão a pessoa vai dizer, é porque eu não tive meu pai, então não tenho força de ir pro mundo. Tem sim, porque ele vive, a metade dele tá em você. Você só precisa o quê? Como a Cleusa falou, integrar ele em você, colocar ele dentro de você. Entendeu? Senão uma situação passada, ela estaria definindo toda a nossa história, não teria sentido a evolução e tudo que a gente... Não teria sentido. Né? Então, a gente tem o que fazer a partir daquela situação. Exatamente. Sempre tem. Sempre há uma possibilidade, tá? Sempre há. Quando a gente consegue olhar para nossa história, entender ela, aceitar ou tomar a nossa história para que a gente tenha força para fazer diferente. Senão a gente fica preso ao passado, às dores, porque o ser humano, ele é muito preso no que faltou para ele. Sempre. No que faltou. Na escassez, né? Na escassez. Porque faltou isso, porque faltou... porque eu sofri muito. Nossa, como eu sofri. Ok, deu. Eu nem me lembro se eu sofri, tá? Pode vir uma informação, nossa, como eu sofri, mas agora não.
Então, você já dá uma outra ordem dentro desse teu fluxo de vida. É diferente de você ficar lá, ai meu Deus, como eu sofri. É assim, eu falo, tem uma frase de Bert Helling que eu adoro, né, Cleusa? Que eu sempre falava nos cursos. E que eu levo isso pra minha vida, porque a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida também, né? Se você trazer ela, ela vai te libertar. Então, Bert Helling fala assim, que tudo que tu nega, que tu exclui, se apodera de você. E tudo que você toma, você aceita, você integra, você entende, você compreende, te liberta. Que lindo isso e que forte. É forte. E que forte. Então, tudo que tu nega, tudo que tu tá negando de pai, de mãe, de situações, de relações, de coisas que você não aceita no colega de trabalho, não aceita. Ai, não aceito. Quando a pessoa fala não aceito isso, eu falo, já se apoderou dela. Quando você não aceita, se apodera de você. Quando você olha pra isso e fala assim, ok, tem algum motivo. Você se liberta disso. Olha. Que daí aquela situação não tem mais impacto, não reverbera mais em você. Exatamente. Ela não te influencia mais. Aquele campo de energia que é vibracional, eu aceitei, eu integrei, tá ok, me libertou. É só estar no seu lugar. Isso aí, no seu lugar. Cleusa, o que acontece quando a pessoa tá no seu lugar? A vida flui, tudo acontece. Tudo acontece. A gente não vive na criança, a gente olha para os nossos pais com respeito, amorosidade, sabe que lá é o lugar deles e aqui é o meu. Né? Muda todo o fluxo da tua vida. Eu me torno adulto, o adulto toma decisões, resolve as coisas. Eu saio da criança, né? Então, se eu estiver no meu lugar, tudo flui. Tudo flui. Relacionamento, família, trabalho, tudo vai fluir. Por isso que às vezes a gente diz, nossa, aquele cara lá, tudo que ele põe a mão, ele, né? Tá super bem e tal. Por quê? Porque ele tem isso muito bem resolvido. Tá tudo certo. Tá muito tudo claro. certo. Muito bem. Meninas, eu tô aqui atenta também ao nosso horário. Precisamos encerrar o programa, né? Gostaria, né? A gente gostaria de seguir esse papo conversando, porque renderia muita, né? Tenho certeza que renderia muita conversa, muita instrução, muito esclarecimento, né? Mas a gente te convida, Denise, para você vir em outra oportunidade de novo. Eu fico muito feliz e eu sou muito grata pelo convite, estar aqui com vocês, com a Cleusa, que eu amo muito, admiro muito o trabalho dela, toda essa jornada, né, que ela trilhou, essa pessoa maravilhosa, essa luz, né, eu me identifico muito com ela, gosto muito dela e com certeza eu estarei aqui quando for convidada. Muito obrigada. Ai, muito que feliz bom. em estar aqui com vocês, Julie. Muito obrigada. legal. Obrigada eu também. Agradeço, Denise, por você ter aceitado, né? Que coisa boa. Contribuir com o conhecimento. Isso aí, dividir para multiplicar, isso, né? Aí. Falamos aqui, então, com a nossa convidada, Denise Almeida Benelli, que é professora universitária, que é fisioterapeuta, terapeuta holística e especialista em constelação familiar. Cleusa, muito legal também estar contigo mais esse episódio. A gente volta no próximo, né? Com outro tema também interessante. E muito obrigada a você que nos acompanhou aí de casa. Espero que faça bom proveito aí de todas essas informações, esse conhecimento que foi dividido com vocês hoje. Obrigada, gente. Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.